a todos. Queria primeiro começar por expressar uma palavra de agradecimento à plataforma florestas.pt para nos trazer aqui hoje, para este momento, falarmos sobre paisagem e ordenamento de território. Afinal, um tema tão vasto e ao qual ainda por cima dei este subtítulo atrevido de Florença 2000 ao New Bauhaus Europeu 2021, a olharmos para 2030. Eu organizei esta palestra em dois momentos. Uma primeira parte sobre considerações um pouco mais generalistas e teóricas, digamos assim, para depois me focalizar efetivamente num novo quadro para o ordenamento e gestão da paisagem. Uma proposta também muito ambiciosa, não é tema para escassos minutos, mas gostaria de deixar aqui algumas reflexões partindo do quadro legal da nossa política de ordenamento de território, os novos instrumentos que estão a ordenar a paisagem não são feitos com esse intuito, pelo menos nos seus fundamentos não estão, mas indiretamente são, e depois, enfim, um bocadinho este apelo a contrariarmos o primado do desenvolvimento económico em prol do desenvolvimento de base ecológica e de qualidade da paisagem. Portanto, eu ia primeiro aqui posicionar-me um bocadinho de que paisagem vou falar da paisagem que tem por origem o cultivo e este palavra que partilha a mesma raiz com cultivo e cultura, portanto tem que ver com este ato cultural da sociedade, da civilização, da sociedade humana, peço desculpa, e por isso este diapositivo aqui, um mosaico romano num campo a ser agricultado, enfim, uma horta medieval e a minha horta, portanto no tempo, portanto este ato continuado da história da humanidade, esta aventura, uma aventura recente, afinal de contas, nesta história do planeta, mas que tem sido de cultivar e é do cultivo que resulta a paisagem. Perguntarão, então a paisagem urbana? Com certeza, mas eu estou aqui, vou-me centrar precisamente nestes territórios para além das muralhas das cidades, sendo que há muita paisagem, muito cultivo dentro das muralhas da cidade. Portanto, sempre nesta ideia do cultivo, da paisagem que cultivamos e da paisagem como memória coletiva. Portanto, a paisagem enquanto obra de arte coletiva de todos nós e que tem inscritos vários momentos da história da humanidade. A paisagem ela é um arquivo da evolução da relação do homem com os elementos naturais de cada lugar. Nós podemos ler numa paisagem, a paisagem que resultou da Revolução Industrial, a paisagem da imigração para o Brasil, a paisagem da imigração para a Venezuela, para a França, enfim, as paisagens das diásporas inscrevem-se também nas paisagens que ficam, e portanto deste tempo longo que a paisagem tem escrito. Também chamar a atenção que nós hoje, às paisagens, há umas que consideramos de valor excepcional, sob o ponto de vista do seu caráter. A paisagem tem caráter e tem qualidade visual. Outras traduzem uma imagem de valor comum, portanto temos as excepcionais e o valor comum. E vamos ver que cada uma delas tem uma convenção a elas associadas. A Convenção relativa à proteção do património mundial, cultural e natural da Unesco, que introduziu 20 anos depois de ter sido assinada, portanto em 1992, o conceito de paisagem cultural, desde já digo, é mesmo um conceito, é uma tipologia, porque todas as paisagens são culturais, portanto vamos ver isto como uma paisagem cultural como um todo, e depois a Convenção Europeia da Paisagem, uma iniciativa do Conselho da Europa, que olha para a paisagem de todos os dias, the everyday landscape, digamos assim, aquela que nos reúne, aquela em que nós vivemos, aquela de que nós vivemos também. Portanto, esta categoria é definida como obras combinadas da natureza e do homem, ilustrativas da evolução da sociedade humana num determinado tempo, sob a influência dos constrangimentos ou oportunidades físicas. Portanto, esta é, digamos, a definição universal que nos permite a Convenção. Este conceito de paisagem cultural, ele abarca uma diversidade de manifestações, a interação entre os seres humanos e os elementos naturais e o seu ambiente natural. Reúne um conjunto vasto de categorias, mas de modo geral as paisagens culturais refletem técnicas específicas de construção, esta é a tradução oficial, técnicas de construção e de cultivo e de ordenamento sustentável, a par com uma relação espiritual e emocional com a natureza. A inscrição de uma paisagem cultural na lista do património da humanidade implica que, para além da sua identificação, tem que ser interpretado o seu caráter e determinado porque é que ela representa um valor universal, excepcional. E isso baseia-se em ela ser autêntica e, portanto, o seu valor é autêntico e a integridade, o seu estado de conservação com que chegou até hoje manifesta-se está ainda inscrito na paisagem. Por sua vez, este objetivo de proteger e conservar as paisagens culturais
e tem vindo a ser entendido como um contributo relevante para a concepção de técnicas modernas, por exemplo, do uso sustentável do solo e da água. Isto é uma paisagem muito emblemática, não é um sítio inscrito na lista do Património Mundial, mas é Lanzarote, as vinhas em Lanzarote, portanto esta paisagem vulcânica, e onde vinha a vinha, videira a videira, ela é colocada onde há solo por baixo da lava e protegida de muito ventosa que é esta ilha. E portanto isto implica uma relação com os elementos naturais, com a escassez, com o sol que está longe, com a escassez da água, com a proteção do vento, enfim, e é isto é a construção, isto é, digamos, uma obra de arte, no fundo, que é anónima, que é coletiva, e portanto é disto que estamos, de facto, a tratar, e que transportam formas de gerir os recursos naturais, a água, o solo, o vento, enfim, de formas muito úteis e inteligentes para nós continuarmos a nossa vida de qualidade no planeta. O conceito por si só tem tido um papel muito importante, porque tem muito contribuído para a compreensão da paisagem enquanto valor identitário, ecológico, artístico, sociológico e económico, e por outro lado veio fortalecer a linguagem da paisagem. Há uma grande deficiência na linguagem da paisagem. E, portanto, isto veio, digamos, a nível mundial, quando hoje falamos os elementos, atributos, os valores da paisagem, temos uma linguagem muito mais comum que nos coloca numa posição muito mais interessante, digamos, para podermos defender a um nível maior, global, a paisagem. Por outro lado, a Convenção Europeia da Paisagem, Conselho da Europa, portanto, esta instituição com uma fortíssima matriz cultural para a identidade europeia, que em 2000 produz esta convenção, foi adotada pelos vários países e que tem por objetivo, é diferente, muito diferente do objetivo da paisagem cultural. Eles são complementares. A proteção, a gestão, o ordenamento e o planeamento da paisagem. E, por outro lado, naturalmente, estruturar a cooperação europeia em torno de tudo isto. Efetivamente, aquilo que nós acabamos de assistir na Alemanha, nos Países Baixos, na Bélgica, tem que ver com uma negação que nós temos feito de não querer uma política comum de ordenamento de território. Esta é uma questão particularmente controversa, foi um debate muito ativo na década de 1990, que morreu, mas eu estou convencida que ele vai reemergir depois disto. E, portanto, a Convenção Europeia da Paisagem vai nos lembrar disso também. Estruturar a cooperação europeia nos aspectos relacionados com a paisagem. Paisagem é uma área percepcionada pelas pessoas, sempre esta ideia daquilo que se vê, cujo caráter é o resultado da ação e da interação dos fatores naturais e os humanos, não é? Portanto, tem que ver esta relação que nós estabelecemos com a água na escassez, a água na abundância, solo fértil abundante, escassez de solo, enfim, etc. A Convenção reconhece que as paisagens europeias, pela sua qualidade e diversidade, constituem um recurso, são um ativo. Isto é de facto um grande avanço para a nossa compreensão. Cá está aquela ideia que nós usamos a paisagem, aquilo que se vê, o panorama, o cenário, com certeza, será sempre isso também. Também associamos sempre esta origem nas artes, uma palavra que foi feita para pintores e para escritores. Esta é sempre uma paisagem muito interessante, enfim, uma obra de arte interessante a observarmos. Esta senhora tão bem vestida, com os seus sapatinhos tão bem comportados. Enfim, não vamos interpretar o dia de ontem à luz de hoje, mas enfim, seguramente ela não veio caminhar por estes campos, enfim, estes cenários. O caçador também está diletantemente vestido, digamos assim, portanto o cenário é uma representação em que eles querem fazer, como enfim também uma ideologia de uma relação com a natureza muito, muito emergente no século XVIII e no século XIX. Portanto, paisagem continua também a ser isto. Portanto, é um contexto, um conceito que vai assumindo várias definições, vai sendo apropriando de formas diferentes. Mas, basicamente, eu vou falar da paisagem, uma construção humana, e isto é que é fundamentalmente aquela ideia que eu aqui vou querer deixar, e tenho sempre esta definição, não sei de quem foi, apanhei uma vez numa conferência internacional na Catalunha, a paisagem, o rosto do território. Enfim, eu até disse, eu gostava de ter sido eu a ter dito isto. Enfim, porque quando falamos de território é uma realidade, território tem que ver de facto com uma leitura que nós fazemos, que nós construímos e que nos recorremos de limites administrativos, de dados estatísticos, demográficos, etc., administrativos, portanto um território que dominamos, no qual distribuímos riqueza e coletamos riqueza portanto, e a paisagem, o rosto desse território, portanto.
Isto também é num tempo. Este é um diapositivo que eu uso há bastantes anos. E pela primeira vez disse: já está velho este diapositivo. Enfim, porque tenho aqui a cidade de Lu, com a sua muralha romana, portanto, a cidade que estava dentro de uma muralha, a cidade que sai para fora das suas muralhas, os seus centros históricos de Viena da Áustria, enfim, e depois toda esta complexidade, esta teia, mas que eu nasci nunca pós-Segunda Guerra Mundial, em que era muito evidente que havia o campo e havia a cidade. E assisti a este desbater, não há mais campo e cidade, mas tinha um contínuo, digamos assim. Por outro lado, temos que ter consciência disto. Uma geração hoje testemunha várias transformações da paisagem. Eu tenho aqui um diapositivo dos anos 80, aqui o Concelho de Baião, a norte do Rio Douro. Enfim, eu vi desaparecer esta paisagem. Eu, aliás, sempre na década de 80, há quase 40 anos atrás, surpreendia-me como é que ela se mantinha, esta paisagem de milho e de enforcado nestas encostas. Ela desapareceu rapidamente com a nossa entrada na União Europeia, com a política agrícola comum, com a imigração, com tudo, com o desenvolvimento económico, enfim, com tudo. Não existe hoje esta paisagem com esta expressão. Mas, por outro lado, existimos aquelas que têm sido a devastação do fogo. Portanto, só na minha geração, estou a dar aqui dois momentos muito importantes, a transformação da paisagem, assisti muito mais transformações do que esta, mas estes dois marcos, digamos assim, que demonstram que esta hoje uma geração testemunha várias transformações da paisagem. E, portanto, estamos a falar de hoje, e o ontem é uma coisa que a paisagem é muito dinâmica. E, portanto, não podemos ver como uma coisa estática. É por isso que mesmo hoje, ler Orlando Ribeiro, eu fui educada a ler Orlando Ribeiro, e Caldeira Cabral, e Edgar Fontes, e Alida Araújo, e esses textos que descreviam a paisagem, que estava lá quando eu a li, ela hoje já não está lá. E, portanto, isto prova bem o que é a dinâmica da paisagem. Portanto, para a transformação da paisagem, nós agora introduzimos em Portugal a política de transformação da paisagem. Enfim, por isso fui utilizar este título, mas fundamentalmente eu queria era aqui afirmar o seguinte: nós estamos perante novas políticas, novos instrumentos, novas catástrofes naturais, uma nova intensidade de catástrofes naturais, novas crises humanitárias, novas tendências, novos valores. E, portanto, esta é a minha pergunta muito ambiciosa, que eu não lhes vou responder: que paisagem queremos em 2030, que paisagem poderemos ter, que paisagem saberemos ter? Não é só querer nem poder, é que qual aquela que nós saberemos ter em 2030. Nós neste momento, portanto, o Pacto Ecológico Europeu em cima da mesa, nem sequer um ano tem de consensualização, digamos assim, e ele tem por base, está na sua base a ação climática, portanto, o assumir claramente desta nossa adaptação, o confrontar-nos com as alterações climáticas e a nossa necessidade de adaptação às alterações climáticas. Mas ele tem que ir muito mais longe, porque isto é de facto uma percepção coletiva disso, e tomam-se medidas de redução de CO2, de descarbonização, tudo isso, mas enquanto não chegarmos a uma alteração dos nossos hábitos do dia a dia, não há situação que resolva este problema. Ou melhor, que nos ajude a transformar a paisagem no sítio certo para nós a queremos a conduzir, ou pensamos que a devemos conduzir. É assim nesta ótica que a Comissão Europeia está a rever todas as políticas relevantes, incluindo a regulamentação relativa ao uso do solo, à alteração do uso do solo e à silvicultura. O objetivo é aumentar os esforços do setor para reduzir as emissões e assegurar e afastar a emissão de dióxido de carbono. Mas, enfim, aparecem-nos depois novas siglas que não dizem rigorosamente nada. LULUCF, portanto, que é o framework, o quadro, portanto, para o uso do solo, são as novas designações que ninguém percebe, a tal terminologia que nós temos vindo a conquistar com a Convenção Europeia da Paisagem, como falar sobre a realidade que ali está, depois aparece em termos como estes que nos deixam muito pobres para podermos falar e podermos evoluir daquilo que estamos a falar. Porquê é que é um novo quadro para o ordenamento do território, o Pacto Ecológico Europeu? Porque há novos pressupostos, novas metodologias, novos consensos, uma nova cultura. Vou voltar ao tema das cheias no verão de 2021 na Europa. Não é preciso ter aqui imagens, porque todas as estamos a ver, elas estão, todos os dias somos confrontadas com elas. Na Segunda Guerra, e fui buscar ao Jornal Público do dia passado, dia 16, o seguinte parágrafo: na Segunda Guerra Mundial, a Royal Air Force demorou mais de 3 anos e 250 bombardeamentos até arrasar a cidade de Colónia, que foi agora grandemente abrangida, a cerca de 30 km de Erstadt.
Mais de 20 mil pessoas morreram e a reconstrução demorou décadas. Este é o mesmo horizonte de tempo que muitos estimam vai demorar a recuperação dos prejuízos destas cheias, que até ao momento fizeram mais de uma centena de vítimas mortais na Alemanha, mas quase em 200, pelo menos julgo eu, enfim. Ora bom, por outro lado, Der Spiegel, na sua versão inglesa, imediatamente perguntava: Did climate change cause this? Flood disaster could become a major issue in German election. This week's devastating floods in Western Germany could very well bring climate change to the forefront of the country's national election, agora a acontecer, em setembro, dentro de um escasso mês. A similar weather disaster em 2002, tipo de ballots, virou a orientação de voto. E, portanto, vamos estar atentos. E pensamos sempre nas cheias de Lisboa, 1967, enfim, com precipitações muito idênticas àquelas que se verificaram, e uma tragédia tremenda, enfim, em que nunca se chegaram a saber o número de mortes, tudo isso, mas enfim, também foram muitos anos de recuperação. Portanto, o tal novo Bauhaus europeu. Enfim, a senhora Ursula von der Leyen anunciou muito recentemente, portanto, este novo Bauhaus europeu, até acho que foi aqui no Porto, se não me engano, enfim, shaping more beautiful, sustainable and inclusive forms of living together. Portanto, isto é olharmos para o espaço do everyday, como a Convenção Europeia da Paisagem. A paisagem do everyday, este é o logo que eles identificaram para esta campanha, beautiful, sustainable, together, juntos. Portanto, a ideia da inclusiveness é estamos juntos nisto, para, enfim, enfrentarmos os novos problemas. Portanto, ela liga o Pacto Ecológico to our living spaces, portanto, ao nosso espaço do dia-a-dia. É muito difícil fazer esta ligação das políticas macro ao micro, ao nosso espaço do cotidiano. Mas é este facto o que se pretende. E pretende-se um espaço de encontro para conceber futuros modos de vida situada na encruzilhada entre a arte, vai mobilizar a arte, a cultura, a inclusão social, a ciência, a tecnologia, que visa aproximar o pacto ecológico dos sítios onde vivemos e mobilizar um esforço coletivo para imaginar e construir um futuro sustentável, inclusivo e belo para a nossa mente e a nossa alma. Enfim, isto tem a ver com a qualidade da paisagem, no fundo, isto é um apelo a olharmos para a qualidade da paisagem europeia. É o que está aqui dito de outra maneira. Eu sei que a Convenção Europeia é do Conselho da Europa, não é da Comissão Europeia, mas enfim, nós temos que realmente ter uma atitude de trabalharmos em rede institucional, de cooperação muito diferente, e não é meu, não é teu, é nosso. De facto, as questões que estão em cima da mesa são muito graves e muito intensas. Portanto, ele é um projeto ambiental, é económico, é cultural, ainda não sabemos o que é, ele está a nascer, a plataforma está em aberto para consultas, e portanto, mas pretendem articular design, desenhar, sustentabilidade, acessibilidade, baixos custos, investimento, para ajudar, não é para concretizar, é para ajudar a concretizar o Pacto Ecológico Europeu. Porque não basta aquela dimensão macro. Tem valores fundamentais, recordo, sustentabilidade, estética e estamos juntos. Ora bom, então agora o nosso novo quadro para o Ordenamento e Gestão da Paisagem, pensando em Portugal. Portanto, o nosso quadro legal, nós temos a Lei de Bases, não vou sequer discuti-la, portanto, 2014. A minha ideia é que ela precisa, eu até tremo de vir aqui falar nisto, mas os últimos dias aqui me levam a ser necessário rever e repensarmos o quadro jurídico, mas tem que ser pensado em modo europeu, assim penso eu. Portanto, o nosso regime jurídico dos instrumentos e, por outro lado, os critérios de classificação e reclassificação do solo. Como é que nós olhamos para o solo? Ao longo dos meus últimos 40 anos de vida profissional, não mudou muito a forma como nós olhamos. Houve uma diferença grande, foi com este decreto regulamentar de 15 de 2015, que aqui no último parágrafo diz que operou uma profunda reforma no modelo de classificação do solo, eliminando a categoria operativa de solo urbanizável. E de facto foi. Nós toda a década de 90 vivemos com o solo urbano urbanizável, portanto, o que pode ser edificado, e o rural. E pior, o rural era aquele que não era urbanizável, não tinha o direito à edificação. Houve aqui, de facto, alguma evolução, sem dúvida nenhuma, e o solo urbano é esse, mas, enfim, quer dizer, foram dadas pelo menos funções ao solo rural, apesar de andar lá dizer, na última linha, e aquele, portanto, o solo rural, é aquele que não seja classificado como urbano. Mesmo assim ainda ficou este lastro.
Portanto, quando todo o potencial, nós dependemos daquilo que comemos e onde é que se produz, de onde é que nos alimentamos, a pegada ecológica, portanto, de que nós dependemos do nosso pequeno almoço, do nosso jantar de logo à noite, enfim, depende disto e, portanto, tem que ter uma leitura positiva e não de o que não pode ser urbano. Portanto, temos que perder este lastro, esta cultura que permanece apesar de tudo. O regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, reparem, eu vou ao solo rústico, como eu disse, eu ia muito à ideia da paisagem do cultivo, e temos espaços agrícolas, florestais, exploração de recursos energéticos e geológicos, lá para se poder fazer umas minazinhas, explorar lá umas minazinhas, não são minazinhas, enfim, mas para explorar os recursos geológicos. Depois temos espaços de atividade industrial, espaços naturais e paisagísticos. Novamente entra-se aqui numa nebulosa na definição destes naturais e paisagísticos, porque todos estes espaços são paisagísticos, tudo isto é paisagem. O espaço agrícola é paisagem, o espaço florestal é paisagem, tudo isto é paisagem. O espaço de atividades industriais é paisagem. E, portanto, esta hesitação permanente não nos está, de facto, a ajudar. Não nos está a conseguir ligar-nos a estes outros acontecimentos maiores que estão a ordenar o território. Vamos recordar que o PNPOT, que publicado em 2019, em 5 de setembro de 2019, está quase a fazer 2 anos, e foi uma revisão de um documento de 2007. Não é possível 12 anos. Não podemos esperar por mais 12 anos para rever este PNPOT. Reparem só, ele é um instrumento de estratégia territorial que foi feito, foi produzido com muita auscultação, com muito profissionalismo, pós-incêndio de 2017, os grandes incêndios, as grandes queimadas de 2017. Mas pré-Covid de 2019, pré-Pacto Ecológico. Portanto, só isto, vejamos bem. Mas tem uma agenda para o território, mas em que de alguma forma se pretende evoluir de políticas setoriais para políticas de base territorial atentas às especificidades dos territórios. Não pode ser o mesmo PRR para todo o território. Isso não pode ser julgado de toda a mesma forma. E também faz um apelo a que esteja atento ao caráter e qualidade da paisagem. Portanto, está lá tudo. Se nós formos ao PNPOT, eu diria que o bom comportamento está lá praticamente todo, porque ele tem como premissas as mudanças ambientais e climáticas, a mudança de paradigma energético, as mudanças tecnológicas, as mudanças económicas e sociais. E faz o apelo a que se fortaleça as redes relacionais e colaborativas. Este é o caminho para a frente. Isto é o caminho para a frente, para chegarmos a um consenso sobre o desígnio, o destino da nossa paisagem. Portanto, num ambiente de maior consciência ecológica, novas percepções de bem-estar, como diga, um documento feito antes do Pacto Ecológico, antes da Covid, antes do New Bauhaus. E, portanto, há esta tomada de consciência a nível europeu que se irá refletir seguramente sobre este documento. O PNPOT faz este apelo a aumentar a cultura territorial. É uma linha lá no meio de tudo. Eu acho que isto era quase assim como tem o capital natural como grande linha dominante. Eu acho que a cultura territorial é muito escassa, nomeadamente na classe política. O que para mim é um grande problema, porque realmente tomamos decisões à margem. O PRR, por exemplo, não é um documento que denuncie aquilo que para mim é o maior problema do território, do nosso território, que é o abandono da paisagem. E não ponho isso como primeira questão. E o abandono da paisagem no Alentejo não é a mesma coisa que o abandono da paisagem entre Douro e Minho. São circunstâncias muito, muito diferentes. O abandono da paisagem entre Douro e Minho coloca o fogo à porta da casa das pessoas. E, portanto, são realidades muito distintas. É impensável conceber estes documentos sem, de facto, uma cultura territorial subjacente. Também elege os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas prioritários para Portugal, embora eu acho que todos são prioritários. O primeiro objetivo dos ODS é muito atrevido, é erradicar a pobreza do mundo. E erradicar, não é diminuir, não é atenuar, é erradicar a pobreza do mundo para 2030. E, portanto, nós temos um contributo a dar para isso também. E, portanto, todos eles são importantes, mas, portanto, focalizando nestes, tudo bem, é um documento estratégico, a estratégia é feita da definição de prioridades, porque a ambição é sempre muita e os recursos escassos. Portanto, esta agenda para o território, tem um programa de ação associado, aliás, que foi discutido publicamente e que sintetiza a tal estratégia territorial. E, na medida 1.4, valorizar o território através da paisagem.
E é daqui, no fundo, que têm decorrido estas políticas de transformação da paisagem, mas que vêem muito pouco a paisagem, na minha perspectiva. Enfim, são passos importantes, mas ainda longe, de facto, para mim, de responderem à realidade dos problemas. Mas está lá subjacente este objetivo de promover a qualidade da paisagem rural, urbana e periurbana. Tem um compromisso com o território, eu destaquei estes 2 dos seus 10 porque têm que ver com os instrumentos de gestão territorial. Portanto, o PNPOTA faz um apelo a integrar nos PDMs, em todos esses documentos, novas abordagens para a sustentabilidade e garantir neles a diminuição da exposição aos riscos. Está lá muito bem explícito. Portanto, nós tomamos coletivamente, pelo menos, enfim, um certo conjunto de pessoas, tomamos coletivamente a consciência disto e assumimos e subscrevemos, foi publicado em Diário da República. E, portanto, é preciso avançar em consonância. Depois, enfim, tínhamos o Plano Nacional de Investimentos também, que surgiu em setembro de 2020. Reparem, portanto, o PNPOT em 2019, o Plano Nacional de Investimentos em setembro de 2020, um ano depois. Aliás, quando o PNI nasce, ele ignora o PNPOT. Depois há aqui um ano de trabalho a tentar, enfim, articular os que era impensável, que houvesse pelo menos uma tentativa de articulação, e depois surge, resultado do Covid, a decisão europeia, portanto, o PRR neste pacote, a Next Generation EU, em junho de 2021. E, portanto, como é que nós articulamos isto? E como é que agora, com este instrumento, vamos continuar a progredir, mas conseguindo integrar estes novos instrumentos que eu considero que são instrumentos que fazem paisagem? Já vou retomar essa questão. No meio disto tudo, portanto, o dia 18 de março, 18 de março de 2020, há mais de um ano, o Presidente da República declara o estado de emergência e depois o decreto que vem regulamentar a aplicação do estado de emergência 2 dias depois, que foi revisto, teve versão A, versão B, C, D, foi sendo sempre renovado e continua, portanto. Isto teve um impacto brutal, nada ficou como de antes, sabemos, não vamos, enfim. Voltando ao Programa Nacional de Investimentos 2030, vamos assumi-lo claramente o que é que ele é. Ele é um programa de investimentos para infraestruturas e equipamentos entre 2021 e 2030. Ele assume-se claramente como isso, ele é o que ele é. E com os setores de transporte e mobilidade, ambiente, energia e depois também, enfim, um apontamento sobre o regadio, digamos assim. Mas basicamente aqueles 3 setores estão ali à cabeça. O PRR, portanto, tem 3 dimensões estruturantes. Eu vou só vincar a da resiliência, porque é onde vem no final, não é? Vem a resiliência territorial. Portanto, a resiliência da paisagem, se quiserem. E, portanto, que continua, vem sempre, pois, no fim, lá com uma reminiscência. E não, temos muita dificuldade em assumir esta questão como primeiro desígnio, digamos assim. E, portanto, isto são 20 componentes, 37 reformas, 83 investimentos, 16 mil milhões de euros, enfim. Portanto, 16 mil milhões de euros que vão arriscar a paisagem, que vão desenhar, que vão construir paisagem. E, portanto, é muito surpreendente quando a gente vê os fact sheets, não é? Pois aqueles documentos pequeninos que são feitos, a explicar o PRR aprovado pela Comissão Europeia, e depois diz assim, isto é só uma consciência, não é mais nada para mim. Nenhuma das medidas do plano prejudicará significativamente o ambiente, quer dizer, então significativamente realmente, quer dizer, como é que... E é a primeira frase. Porquê que é a primeira frase da execução? É uma condição de garantia. Isto vai ter muito impacto no ambiente, isto vai ter muito impacto na paisagem, no ordenamento do território que se vai fazer, os investimentos. Vamos assumi-los claramente. E não, eu não digo que isto não está ninguém a esconder, é porque não vemos a paisagem. Nós não vemos o que está a acontecer. Nós não sabemos ler o território, não olhar para o território e ver as marcas que a Revolução Industrial lá deixou, as marcas que o terremoto deixou, as marcas que a peste negra deixou, estão lá inscritas na paisagem, de formas muito diferentes. Nós é que somos muito cegos, portanto, há aqui, de facto, uma necessidade de ler de uma outra maneira. Ora bem, abusivamente, o novo quadro, não é isso que eu vou traçar, vou apenas aqui, enfim, algumas reflexões que têm sido, que têm ganhado grande dimensão dentro de mim, nestes últimos dias, não é? Enfim, em que estive a preparar esta conversa convosco hoje, e perante as imagens que nos iam chegando pela televisão. Portanto, olhando para o PNI, volto a insistir em investimentos em infraestruturas e equipamentos, é o que é. Portanto, estamos aqui a falar de muita obra de engenharia civil.
O PRR, um fundo de investimento, até tem um banco e tudo, enfim. Não falei aqui da política agrícola comum, mas está a ser traçada para 23-27. Todas estas políticas vão ter uma forte expressão territorial e fazem parte do novo quadro de fazer políticas de ordenamento do território. Não podem ser vistos à margem. São exemplos de instrumentos de política que fazem paisagem, transformam a paisagem, contrariam, aceleram o abandono da paisagem, contrariam, aceleram os riscos ambientais, a tal resiliência do território, como lhe quiserem chamar. Estes instrumentos de base territorial não estão, porém, suportados num diagnóstico de qualidade da paisagem e não são orientados para o primado da gestão da paisagem. Enquanto não orientarmos as nossas políticas para a gestão da paisagem que cultivamos, porque o não cultivar é uma forma de cultivar, tem que ser uma decisão coletiva. Portanto, como contrariar o primado do desenvolvimento económico em prol do desenvolvimento de base ecológica e a qualidade da paisagem? Nem com as lições das cheias europeias de verão de 2021, nem com os fogos de 2017 em Portugal. O fogo já regressou a Monchique em 2021. Foram cerca de 3 mil hectares, 2 mil e tal hectares que arderam em Monchique. A resiliência, enfim, foi em 2018, não é? Arderam matos, é certo, mas era evidente. Estive lá o ano passado e era evidente que ia arder. A resiliência do território e da paisagem estão na ordem do dia das agendas políticas, mas não a efetiva gestão dos ativos naturais e culturais. Isso não está. Também porque eu acho que não sabemos e nós não podemos perder esta milenar cultura do cultivo. Não podemos. É por aí. Como deixar de privilegiar políticas e investimentos setoriais para dar a primazia às políticas e investimentos de base territorial, atentas às especificidades dos territórios, à sua aproximação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, ao Pacto Ecológico e à diversidade de caráter e qualidade da paisagem. É difícil. São objetivos muito ambiciosos, mas é possível. Precisamos de uma cultura responsável pelo destino do território. Precisamos de uma cultura que é responsável pelo destino da nossa paisagem. Precisamos de rever critérios e conceitos. Precisamos de renovar práticas. E, portanto, termino com uma última nota da minha colega Rosário Oliveira, que recentemente, numa publicação, creio que da direção da Comissão Nacional do Território, da Direção-Geral do Território, escreveu: a paisagem é, efetivamente, um conceito abrangente e complexo, nem sempre fácil de utilizar de forma clara, correndo frequentemente o risco de não ser coincidente o sentido que a comunidade científica lhe atribui e o significado dado pela administração pública ou pelo público em geral. Muito obrigada.